Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor. Hoje, dia do Senhor, nós vamos estudar, continuando o Evangelho de João, nós vamos estudar apenas um versículo, João 18, 28, e nós vamos ler este texto da Palavra do Senhor, este versículo, e lembrando que seguimos na exposição da pós a prisão de Jesus. A semana passada vimos a negação de Pedro, e agora neste mesmo contexto ainda, neste contexto de audiência, de julgamento de Jesus, nós vamos ler e vamos tentar perceber a posição colocada e a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Neste mesmo contexto, então, vamos ler o versículo 28 do capítulo 18, ainda fazendo aqui e seguindo, colocando noutros canais a nossa transmissão, assim podermos alcançar outras pessoas. Então, aqui fazer essa transmissão. Com dificuldade aqui. Ok. Penso que estamos agora em condições e transmitindo. Exatamente. João 18, 28, então, diz a palavra do Senhor assim: Depois levaram Jesus para a casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Oremos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que tu possas abençoar o nosso tempo e possamos, ó Deus, entender a tua palavra. Que a iluminação do teu Espírito Santo seja conosco, para que possamos perceber as verdades expostas neste versículo e possamos verdadeiramente analisar as nossas vidas, ser corrigidos, instruídos, ser edificados. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto da palavra do Senhor nos lembra e nos coloca naquele momento, como eu dizia há pouco, em que Jesus continua sendo julgado e os seus acusadores procurando alguma coisa como o acusar. Eles fizeram aquele julgamento que nós analisámos há 2 semanas atrás. Se você não assistiu, você pode voltar aí nos nossos vídeos e consultar. Está lá anteriores, neste mesmo capítulo, do capítulo 18 de João. E nós vemos que eles reuniram à noite os religiosos, os principais ali do povo, no sentido dos judeus, e eles queriam por todas as formas condenar Jesus, e essa era a intenção deles. A intenção deles de matar Jesus já vinha de algum tempo, e agora eles fazem aquilo que eles acharam melhor e mais fácil para eles, e levam Jesus para a casa de Caifás, para a audiência. Quando chegam naquele lugar, e lembrando que Jesus, num propósito divino, ele foi entregue e ele foi morto pela altura da Páscoa. A Páscoa que nós entendemos aqui claramente como Paulo diz, Cristo, nossa Páscoa. Cristo, a Páscoa verdadeira, aquele que entregou a sua vida, aquele que foi o verdadeiro sacrifício, esse ato aconteceu na Páscoa judaica. Aquilo que nós entendemos que o povo de Israel celebrava e continua celebrando hoje, a saída do povo de Israel da terra do Egito. Eles saíram da terra do Egito da escravidão e Cristo, nossa Páscoa, foi entregue nessa mesma data, lembrando e trazendo assim à memória a realidade da verdadeira Páscoa que é Cristo, a qual a outra Páscoa apontava, trazendo a libertação do seu povo, do povo de Deus, judeus e gentios, da escravidão do pecado para um reinado de glória, para aquela que é a caminhada para a terra prometida, a celestial Sião, onde os salvos para todo sempre estarão com Deus. Então, naquele momento que eles estavam celebrando a Páscoa, e havia uma série de rituais e de coisas que eles faziam e que eles entendiam ser práticas normais para poderem celebrar a Páscoa. Muitos deles vinha da lei, literalmente do que Moisés tinha ordenado, outros seria coisas que eles foram acrescentando e apanhando ao longo do tempo para tornar a celebração, dar um toque mais religioso ainda à celebração
e não tanto, e tirando muitas vezes o sentido daquilo que era a verdadeira necessidade de o homem adorar em espírito e em verdade, como Jesus mesmo tinha dito, inclusive lá à mulher samaritana. Contudo, eles, diz o texto, eles levaram Jesus para Caifás, da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção esta manhã, e por isso que ficamos só neste versículo, é que aqueles que estavam dispostos a matar o Messias, que diziam esperar, eles diziam esperar o Messias, eles anunciavam ao povo que o Messias viria, eles falavam as verdades e anunciavam aquilo que os profetas tinham anunciado, profetizado, inclusive Isaías, de que o Messias viria, eles diziam esperar o Messias, e esses que diziam esperar o Messias, que esperavam o Messias, estavam preparados para celebrar a Páscoa, Cristo, nossa Páscoa, sacrificado por nós, segundo as palavras do Novo Testamento do apóstolo Paulo, escritas mais tarde, mas eles que esperavam o Messias, que anunciavam a espera do Messias, estavam agora dispostos a matar o Messias, a participantes da morte do Messias, mas contudo não queriam entrar na audiência, na sala de audiência, porque não se queriam contaminar para poderem celebrar a Páscoa. O contrassenso do momento vivido e relatado no versículo 28 leva-nos a pensar, e deve-nos levar a pensar, eu espero que nos leve a pensar, sobre a necessidade que o ser humano tem em ser religioso, contrariando a necessidade de ter uma vida espiritual com Cristo Jesus no seu reino de glória. Esta verdade expressa neste versículo, em que um grupo de pessoas completamente predisposto a matar Jesus, completamente buscando uma oportunidade, completamente atentando contra o seu da vida, ainda que claro que há um propósito divino, ainda claro que Deus em Cristo Jesus realizou o propósito da redenção, que seria a sua morte e a ressurreição após, ao terceiro dia. É claro que tudo foi feito e realizado num plano soberano, nada aconteceu por acaso, todas as coisas estavam profetizadas para que assim fosse, mas aqueles que esperavam o Messias, eles estavam tão focados em cumprir preceitos da lei, que eles queriam matar o Senhor da lei, o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, sendo que para isso, mas contudo, eles não se queriam contaminar, entrar na sala de audiência que iria condenar aquele a quem eles levavam até lá, o seu Senhor e o seu Deus, porque eles precisavam de participar da Páscoa, uma obrigação ritual. Não estou aqui de forma nenhuma dizendo que eles não deveriam participar da Páscoa, que não estava certo aquilo, mas a questão é que o coração deles era completamente contrário. Jesus tinha alertado precisamente sobre isto, Mateus 15, 7 a 9. Se você quiser abrir aí a palavra, o senhor tomar nota, Mateus 15, versículo 7 a versículo 9, eu vou ler o texto. Jesus tinha falado exatamente sobre isto e tinha alertado sobre esse problema da religiosidade. Jesus disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Anteriormente ao momento que estamos a descrever aqui, ou que estamos focados aqui no versículo 28, anteriormente a isso, nos discursos de Jesus, nos ensinos de Jesus, Jesus chamou aqueles pessoas que eram religiosas, que só seguiam preceitos de homens, que seguiam pensando seguir a Deus, que queriam obedecer à lei segundo os seus próprios esforços. Jesus chamou-lhes hipócritas, e essa é uma das razões pelas quais eles estavam dispostos a entregar Jesus, porque Jesus os mascarava, Jesus se metia literalmente com eles, Jesus literalmente declarava as suas obras falsas, os seus erros, e Jesus disse-lhes que eles eram hipócritas. A sua boca, com a boca honravam a Deus, mas o seu coração estava longe. Eles diziam aproximar-se de Deus, mas só com os lábios. Aliás, com os lábios, com a boca se aproximavam, com os lábios honravam, mas o coração não era voltado para Deus. Eles falavam coisas, eles seguiam preceitos, eles conheciam a lei, eles queriam seguir aquelas doutrinas, e eles queriam, acrescentavam até pontos. Jesus falou isso várias vezes, e nós vemos que eles acrescentavam coisas e inventavam coisas, e todos esses preceitos para de alguma forma alcançar o favor divino, mas o coração estava longe, porque o coração só Deus pode mudar. Eu gostaria de queria chamar a sua atenção aqui, que Jesus de forma alguma disse para não cumprir a lei. De forma alguma Jesus se opôs ao cumprimento da lei e
ordenanças, porque muitas vezes nós encontramos hoje pessoas completamente contra tudo o que é mandamento e ordem divina, baseado na ideia de uma graça salvadora que dá uma direito a uma libertinagem absoluta e completa. Não é isso que Jesus ensinou. De forma alguma, Jesus disse que ou foi contra o cumprimento da lei. Nós encontramos hoje pessoas revoltadas contra a eclesiologia, não querem pertencer à igreja nem se submeter a autoridade alguma, dizendo e baseando uma parte do que Jesus ensinou sobre a questão da espiritualidade, a mudança de coração, um coração conforme o Senhor, que só Deus pode dar pela ação do Espírito Santo, em oposição a tudo o resto. Eu quero que nós percebamos aqui esta manhã que aquilo que Jesus ensina aqui é um coração transformado que vai ter consequências, como nós encontramos em toda a Escritura, em que vai ter consequências na vida de alguém que ama a Deus, que honra a Deus com os lábios, que honra com a sua boca, realmente professa as verdades divinas, que cumpre os mandamentos do Senhor, que obedece a Deus como consequência de um coração que é conforme a vontade de Deus e não o contrário. Não é as nossas ações que determinam o nosso coração, é o nosso coração que determina as nossas ações. Então as nossas ações não nos levam perto de Deus. O nosso coração nos leva perto de Deus se ele for transformado pela ação do Espírito Santo, se Deus vier e transformar o nosso coração. Mas um coração transformado, ele vai ter ações e vai fazer e obedecer os mandamentos do Senhor e vai amar as suas ordenanças e vai se deleitar em sua lei. Eu gostaria que nós víssemos alguns versículos na vida de Jesus que apontam a importância que Jesus deu à lei de Moisés e ao cumprimento de ordenanças. A primeira que eu gostaria que nós víssemos está em Lucas 5,14, quando Jesus ordenou que o leproso curado cumprisse o preceito da lei. E ordenou-lhes, diz a palavra do Senhor assim, ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas vai e disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Jesus ordenou ao leproso que fosse cumprir o preceito da lei, segundo a lei de Moisés, para que fosse de testemunho. Então, de forma alguma, Jesus ignorou ou disse para não cumprir a lei de Moisés. Jesus foi muitas vezes ao templo mostrando respeito. Marcos 11:11. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, entrando em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus foi ao templo, ele ia ao templo, cumprindo também essa obrigação e esse dever de todo judeu de ir ao templo. Jesus deu exemplo nisso. Ele não foi contra, aliás, uma das acusações contra Jesus foi essa, né? Que ele disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, referindo-se ao seu próprio corpo. Né? Referindo-se ao seu próprio corpo. Aliás, ele disse que o templo seria destruído, ele não disse que o destruía, a acusação foi essa. Ele disse que seria destruído e que seria reconstruído em 3 dias. Mateus 26:54, nós vamos ver como é que Jesus até cumpriu as Escrituras foram cumpridas nele. Diz assim, como pois cumpriram as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Disse Jesus, interrogando Jesus e falando precisamente sobre o cumprimento das Escrituras. Então, Jesus, ele indicou ao leproso que cumprisse o preceito da lei, e ele foi ao templo cumprindo aquilo que era estabelecido, e ele foi também e falou que as Escrituras se cumpririam dando atenção às Escrituras. E aqui Escrituras se refere claramente à lei de Moisés, aos profetas e aos salmos, conforme aquilo que na época eles tinham e era-lhes conhecido. Então, o que nós encontramos aqui não é Jesus se opondo ao cumprimento da lei, não é Jesus se opondo à lei de Moisés, é Jesus cumprindo nele próprio. Os judeus é que eles estavam prontos para entregar Jesus, e uso a palavra judeus aqui porque vai ver João usa judeus, e não me refiro ao povo, mas aos líderes religiosos, tal e qual João se referiu no seu evangelho. Eles apresentam Jesus para ser entregue. Eles diziam, nós esperámos o Messias, mas agora nós vamos entregar este, não reconhecendo, não dando valor, não manifestando a sua glória e majestade, cegos pelo cumprimento de uma religião, de preceitos, simplesmente como a palavra do Senhor Jesus tinha dito que eram preceitos de homens, sendo que baseados numa lei divina. E então eles estão prontos a entregar a Jesus, contudo, eles não se podem contaminar.
contaminar. Eles podem entregar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eles podem atentar contra Deus, eles podem matar o que eles dizem esperar e quem eles dizem confiar. Eles podem, o cumprimento da lei está ali, mas para cumprir um preceito da lei, eles vão ofender e matar o próprio Jesus e estão prontos para entregar, mas não podem entrar porque não se querem contaminar, porque têm já estão preparados para celebrar e cumprir a lei. A nossa tendência humana é essa. Nós somos de uma mesma matéria e que temos uma mesma natureza pecaminosa. Nós somos tendenciosos a criar religião e por isso que você encontra tantas religiões por aí. Você encontra tantos preceitos, tantas formas de gente alcançar Deus. A chegar a Deus. Você encontra tantos caminhos. E a ideia que nós encontramos hoje, que nós ouvimos falar, é que todos os rios vão ter ao mar. Nós encontramos aquela ideia que todos os caminhos dão a Roma, né? Então qualquer lugar que você vá, qualquer preceito que você vai, Deus vai aproveitar alguma coisa boa e vai aceitar, porque a sua intenção é boa. Você tem a intenção de cumprir a lei. Você tem a intenção de fazer as coisas conforme Deus determina. Saiba que de um coração que não é voltado para Deus, não sai nada que agrada a Deus. Não há maneira de haver um preceito ou um caminho que eu obedeça, que eu cumpra, ainda que ele seja baseado na própria lei de Moisés, como era o caso deles aqui, ainda que ele seja baseado até nos ensinos do Novo Testamento. Nós precisamos de um coração voltado para Deus, um coração transformado, de onde Deus vai produzir em nós, pela ação do Espírito Santo, obras que realmente vão ser agradáveis a Deus, mas que venham primeiro de alguém que ama a Deus e não se baseia nos preceitos religiosos. É por isso que nós precisamos de estar em oposição, por isso que o tema da mensagem hoje é religiosidade versus espiritualidade. A espiritualidade é um coração transformado que se revela em comportamentos santos e sadios, dos quais entra um monte de coisas, como eclesiologia, como ordem da igreja, como estabelecimento até da própria instituição, que é a Igreja de Cristo Jesus, de onde vêm os ensinamentos e a palavra de Deus ensinada, de onde vem a obediência aos mandamentos do Senhor, inclusive os 10 mandamentos, onde vem um coração voltado para Deus, de onde vêm todas essas coisas em sequência. Mas tem que haver essa transformação para haver esse entendimento, senão seremos pessoas pura e simplesmente religiosas. Quantas vezes nós encontramos pessoas e falamos com pessoas que seguem uma religião e aparentemente de uma forma sincera. Porquê aparentemente? Porque na verdade o foco está como é que eu vou fazer para chegar a Deus? Eu vou cumprir isto e tenho que cumprir aquilo, e se eu não faço desta maneira eu não estou certo, e se eu não faço aquela eu não estou certo. Então o foco está na pessoa. Há realmente mandamentos do Senhor, os quais nós claramente vemos e analisamos que se não for do jeito de Deus, está errado. Se não for como Deus ordena, está mal e é pecado. Contudo, qual é a razão que está por trás do cumprimento de determinado e da obediência de determinado preceito? Deixe-me colocar numa situação prática para nós que somos evangélicos, que nós somos cristãos, que obedecemos à palavra do Senhor e que nos reunimos em igrejas. Às vezes a ideia fica, eu tenho que cumprir aquele calendário, né? Eu tenho que ofertar, eu tenho que estar no culto, eu tenho que orar X minutos por dia, eu tenho que jejuar tal tempo, eu tenho que fazer daquela maneira ou da outra. E muitas vezes nós criamos uma lista de regulamentos que muitos deles são bons, sadios. Todos os que eu falei agora são bons e sadios, são necessários à vida cristã. São normais para o cristão, mas muitas vezes colocamos uma lista e vamos para debaixo e cumprimos aquela lista e esquecemos do Senhor da lista. Era o que ele estava a fazer. Ele estava cumprindo a Páscoa, esquecendo-se do Senhor da Páscoa, esquecendo-se da realidade da Páscoa, esquecendo-se para que é que a Páscoa apontava. A Páscoa que eles estavam prontos a celebrar, ela apontava para Cristo. E eles estavam ali dispostos a matar Cristo. E às vezes nós estamos dispostos a matar o Senhor da glória, a tirar a glória do Senhor, colocando numa lista de preceitos, os quais no final deles está a porta do inferno. Se seguiu uma linha de regras e não sem Cristo, sem obedecer a Cristo, sem ter o seu coração mudado pelo Senhor, e no final está o julgamento, a condenação eterna. E eu costumo dizer, de uma forma prática, para entendermos, leva uma vida de inferno aqui e ainda vai parar no inferno. Porquê leva uma vida do inferno? Leva uma vida subcarregada por um conjunto de regras das quais não consegue cumprir e fica frustrado quando não cumpre. Porque ninguém pode cumprir e obedecer a Deus e amar a Deus, porque somos pecaminosos. Então faz aquela regra toda e tende a julgar os outros. O que é que ele faz? Ele tem a regra dele, a linha dele, a lista dele. Aqueles que não entram naquela lista,
E ele diz: está errado. Aquele fulano está errado, o outro fulano está errado porque ele não faz do meu jeito. Não faz aquilo que eu entendo que deve ser feito. Enquanto ele faz, na verdade não faz, mas pensa que faz, por causa de que o seu próprio entendimento e o seu próprio cumprimento. E pensa alcançar Deus assim. Isso é pura religiosidade. Então qual é a espiritualidade? A espiritualidade é a seguinte: é olhar para os mandamentos do Senhor e ter a primeira noção, já, eu não posso, eu não sou capaz. Voltar-se para Deus e clamar a Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, limpa a minha alma, dá-me desejo de te amar, uma espiritualidade genuína que vai se realizar e vai ser notável no cumprimento da lei do Senhor com amor e gozo e satisfação, e não como um peso, não vivendo um inferno, vivendo uma alegria, um gozo e uma satisfação, a qual no final, passando por cumprimento da lei do Senhor, no final estão os portões celestes, a glória eterna do porvir, onde para sempre estarão com o seu Senhor. E esses que são salvos, o salvo, ele obedece os mandamentos do Senhor, ele cumpre a lei do Senhor, ele agrada-se do Senhor, o Senhor se agrada dele, mas não porque ele cumpre uma lista de rituais, mas sim porque ele ama a Deus, porque ele tem o seu coração transformado, porque o seu coração, como Jesus disse, não está, ao contrário do que Jesus tinha dito a eles, que eram hipócritas, o seu coração não está longe, o seu coração está perto. Jesus disse: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, o coração está perto. Então ele honra com os lábios, ele se aproxima também com a boca, ele confessa e professa Jesus, e ele vive segundo os mandamentos do Senhor, ele cumpre os preceitos de Deus com alegria, com satisfação e com gozo. Quando ele não cumpre, ele sente tristeza por não ter feito, mas de qualquer momento, quando cumpre e quando não cumpre, ele se sente imerecedor, não merecedor da graça divina. Por isso ele glorifica a Deus, por isso ele adora ao Senhor, por isso ele fala a Deus de todo o coração, com alegria e com coração transformado. E ele ora porque ele ama a Deus. Ele jejua porque ele ama a Deus. E ele vai ao culto porque ele ama a Deus. E ele oferta porque ele ama a Deus. Ele cumpre e tenta da melhor maneira a viver na comunhão dos irmãos, inclusive respeitar a eclesiologia da igreja, a ordem da igreja, a ordem do culto, porque ele tem o seu coração voltado para Deus. Ele quer conhecer mais do Senhor. Ele quer estar mais próximo de Deus. Ele é humilde no seu pensamento, ele não acha que é merecedor do céu, ele olha para aquele que está do seu lado, que não faz da mesma forma, ou não tem o seu coração transformado ainda, e ele até pode ter consciência que não tem, porque a palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis, mas ele jamais se colocará numa posição altiva, ele irá ter com essa pessoa, e em amor, ele irá, não com aquela ideia do não julgarás, porque naturalmente a palavra do Senhor nos ensina que nós pelos frutos conheceremos e saberemos aqueles que servem a Deus ou não, e vendo alguém que realmente não serve a Deus, e ele vai ter com essa pessoa, e vai-lhe falar do Evangelho com amor, ele vai-lhe falar, exortá-lo e apelá-lo a que se converta, e aquele que é seu irmão e que ele vê que caiu em pecado, ele vai trazer uma palavra, e ele vai amar, e ele vai cuidar, e ele vai fortalecer, e ele vai ajudar a restaurar. Esta é a realidade de uma espiritualidade versus uma religiosidade. A religiosidade condena, tal e qual aqueles que estavam ali estavam a condenar Jesus. A religiosidade aponta para os rituais, a espiritualidade aponta para o coração. A consequência da espiritualidade é a verdadeira cumprimento da lei do Senhor e a verdadeira obediência a Deus. O resultado da religiosidade é uma aparência de cumprimento, é uma aparência exterior, mas com um coração que jamais terá transformado. Eu gostaria de ler consigo, terminando agora, alguma coisa que eu escrevi aqui como conclusão para a nossa mensagem. Gostaria que ela ficasse gravada na sua mente. E este ponto aqui, um versículo apenas, ela é muito importante no entendimento do que é que está a acontecer ali da parte daqueles que estão a condenar Jesus. E trazendo uma realidade para a nossa vida, a nossa tendência aqui não é ser como Pedro, que estudámos a semana passada, que na verdade, mesmo negando Jesus, ele se arrepende e ele volta. A nossa tendência natural é sermos estes religiosos, criando o nosso próprio conceito. Por isso é que você olha à sua volta e existem tantas religiões e tão poucos que seguem o caminho da verdade. Eu vou ler então. Esta é a nossa tendência natural, sermos religiosos. Já que a espiritualidade vem somente do Senhor,
buscamos naturalmente a religião, para assim nos sentirmos bem conosco próprios ao cumprirmos os preceitos religiosos, como forma de nos justificarmos a nós próprios. Deus abomina tal coisa. Tendemos a ser hipócritas como os judeus foram naquele momento, em que o que queriam realmente era matar Jesus, mas sem quebrar o preceito religioso da contaminação, tendo em vista a celebração da Páscoa, ignorando assim a verdadeira Páscoa, Cristo Jesus, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Que Deus nos dê um coração segundo a sua vontade, o qual nos conduz a honrá-lo, cumprindo sempre os preceitos, mandamentos e até tradições, de forma a que o seu nome seja glorificado e adorado. Este é o meu desejo nesta manhã para a minha vida. Este é o meu desejo nesta manhã para o meu filho que está aqui comigo, ajudando a fazer esta transmissão. Este é o meu desejo para a minha família, a minha casa. Este é o meu desejo para a família Philadelphia, New Jersey. Este é o meu desejo para si. Embora talvez você está a ver esta mensagem, entrou aí por acaso e você nem me conhece. Você diz, como é que ele pode ter esse desejo por mim? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus criou para você adorar e ter uma verdadeira espiritualidade e não uma religiosidade. O meu desejo é que Deus toque a sua vida também. E você possa se converter e você possa louvar e adorar a Deus. Que o Espírito Santo de Deus use estas minhas palavras, é o meu desejo, e possa trazer outros ao conhecimento da salvação. Se você ouviu esta mensagem, você quer falar comigo, você quer entrar em contato connosco, por favor, coloque aí, manda uma mensagem. E nós teremos todo o prazer em falar as verdades de Deus. E continuaremos transmitindo para si a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, com a salvação que há somente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo visite a sua casa esta manhã. É o meu desejo. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã, Senhor, louvamos o Teu nome e bendizemos. Eu te agradeço, ó Pai, pelo entendimento da Tua palavra e a diferenciação entre religiosidade e espiritualidade. Nesta manhã, Senhor, eu te peço que me guies de uma forma a criar e cries em mim uma verdadeira espiritualidade. Senhor, eu te peço a mesma coisa por todos aqueles que estão a ouvir. Que a Tua graça abundante, que é em Cristo Jesus, venha fazer esta realidade na sua vida. Obrigado, Pai, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos Teus caminhos. Te adoro e te louvo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.